A partir de agora, a gente recebe aqui no Entre Nós o presidente da Câmara, Hugo Motta, numa entrevista ao vivo, exclusiva, para falar, sobretudo, sobre segurança pública. O projeto de lei que vai endurecer penas contra as facções criminosas no nosso país foi pautado por Hugo Motta para amanhã no plenário da Câmara. O presidente já está na sede da Band em Brasília com o Rodrigo Orengo, que faz as honras da casa. Já deixo aqui o meu boa tarde e o agradecimento pela entrevista. Presidente, seja bem-vindo aqui à Band Brasília, ao estúdio da Band Brasília. Estamos na véspera de uma votação muito importante, projeto de lei antifacção, agora com o nome Marco Legal contra o crime organizado, de combate ao crime organizado. Mas o que a gente ouve ainda de líderes da oposição, da base, são algumas críticas ao projeto apresentado. Pergunta que eu faço ao senhor, nessa véspera de votação, o projeto já está maduro, já há votos suficientes para aprovar nesta terça-feira na Câmara dos Deputados? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Eduardo. Todos que nos acompanham pela Band. Primeiro dizer que é uma alegria poder estar aqui com todos vocês e, claro, cumprimentar todo o público telespectador e todo o público ouvinte. Dizer que a discussão sobre segurança pública no nosso país é uma discussão urgente. Nós temos esse tema como uma das maiores cobranças da sociedade e nós queremos poder, na Câmara dos Deputados, dar uma resposta dura no enfrentamento e no combate ao crime organizado no nosso país. É por isso que pegamos a proposta que veio do governo federal com pontos positivos, proposta essa encaminhada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, onde nós escolhemos, entre os 513 deputados, aquele que tem a condição de poder, no conhecimento prático, já que é secretário de Segurança do principal estado do país, que é o estado de São Paulo, o deputado Guilherme Derrite, para ser o relator dessa matéria. E desde que foi escolhido o relator, o deputado Derrite tem feito um trabalho técnico, um trabalho que busque, através da construção do substitutivo, trazer esse endurecimento que é cobrado pela sociedade no combate ao crime organizado. É por isso que o deputado Derrite tem ouvido a todos, ouvido o governo, ouvido as lideranças partidárias. O seu relatório já foi alterado algumas vezes e será quantas vezes for necessário para que o texto possa ser construído da melhor forma possível. Isso demonstra a sua disposição democrática de não ter uma ideia fixa e sim aprovar o melhor relatório possível no enfrentamento que nós precisamos fazer nessa área da segurança pública. Eu tenho visto e conversado com os líderes sobre a aceitação do seu relatório, tem sido muito positiva. Aquilo que poderia ter uma crítica ou outra de maneira mais forte, ele conseguiu vencer nessas alterações feitas até aqui, mas que nós sabemos, até o projeto chegar ao plenário, esse relatório está sendo construído, está sendo lapidado, para que a partir daí possamos ter a condição de votar amanhã essa matéria, confiando que a Câmara dos Deputados dará, talvez, a resposta mais dura da história para um tema tão urgente que é o tema da segurança pública. Presidente, sigo por aqui de São Paulo, é a Adriana falando com o senhor. Eu conversei hoje com lideranças tanto da base do governo quanto da oposição. E há questionamentos dos dois lados. Eu começo pela base do governo. Agora há pouco, o deputado Lindbergh Faria, líder do PT, disse que não há como aceitar o Derrite como relator, porque todas as mudanças que ele fez no texto desvirtua o PL da antifacção, inclusive insistindo para que seja adiado. O ponto principal que as lideranças da base do governo me apontaram como crucial para a mudança nesse momento é referente ao perdimento dos bens, que, segundo a base, como está, não é possível atacar o coração financeiro das facções se tiver que esperar o transitado em julgado ao final de todo o processo judicial. Isso enfraqueceria o combate, o enfraquecimento financeiro do crime. E há quem enxergue, inclusive, nessa mudança de não garantir que o perdimento dos bens das facções possa acontecer ainda no curso da investigação, pode, inclusive, proteger alguns grupos. O senhor discutiu esse ponto com Guilherme Derrite e há possibilidade de mudança nesse ponto? Como disse, o texto está sendo construído. O deputado Derrite está em Brasília, dialogando, como disse, com os partidos, com o governo, sobre esse tema do perdimento de bens. Adriana, foi muito importante você tocar, porque na última sexta-feira eu recebi um telefonema do ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
dando conta de que a Receita Federal, os seus técnicos do Ministério da Fazenda, precisariam discutir esse ponto que é importante para a Receita no enfrentamento, no combate ao crime organizado, já que é essencial que possamos integrar a Receita Federal, Polícia Federal, CGU, Ministério Público Federal e as forças policiais dos estados nesse enfrentamento ao crime organizado. E nós colocamos toda a equipe do Ministério da Fazenda em contato com o deputado Derrite, que em nenhum momento se negou a ouvir essas sugestões e, como disse, o texto está sendo construído e penso eu que até o dia de amanhã o deputado Derrite fará um apanhado e as mudanças necessárias em seu relatório para atender os pleitos que são justos do governo, claro, que são justos dos partidos, porque o compromisso da Câmara é com o acerto no relatório. Nós não temos compromisso com o erro. Essa não é uma pauta que nós temos que fazer, que nós temos que construir, tentando agradar um polo ou outro do ponto de vista político. Nós temos que fazer o que é certo para o país. E é isso que o relator tem procurado fazer. É por isso que eu confio que esse relatório amanhã terá um apoio amplo do plenário da Câmara dos Deputados para a sua aprovação, porque ele tem sido feito, tem sido construído, repito, buscando a eficiência. Para citar aqui um ponto que foi muito questionado no início do trabalho do deputado Derrite, foi acerca da mudança da lei antiterrorismo, que traria toda uma discussão acerca da soberania nacional, acerca do papel da Polícia Federal, e o relator, atendendo um pleito do governo, dos partidos, da Casa, trouxe uma legislação nova, sem mais a necessidade de mexer em alguma lei vigente, trazendo essa lei nova que é o marco legal de combate ao crime organizado. Então, isso demonstrou a sua capacidade política de aglutinar, de poder, ouvindo as críticas, ajustar o seu relatório. E tem sido assim em todo o processo político. Quantas vezes, ao longo desses meus 4 mandatos, eu vi relatórios serem alterados até a hora limite ali de ir ao plenário. Por quê? Porque não é um relatório perfeito para o relator, ou perfeito para um só partido, ou perfeito para o governo, ou perfeito para a oposição. Tem que ser um relatório possível para ter o apoiamento da Casa. E é nessa construção política, ouvindo esse colégio de líderes, ouvindo as lideranças da Casa, ouvindo os governadores, ouvindo a sociedade civil organizada, o acompanhamento da imprensa é importante, que nós estamos nessa lapidação do texto para entregar a melhor proposta possível amanhã no que diz respeito ao endurecimento das nossas leis para o combate ao crime organizado. Presidente, aproveitando, tem um ponto aí que é muito questionado também, que é sobre a atribuição da Polícia Federal. E mais do que isso, o financiamento ao trabalho da Polícia Federal. A atribuição e esse financiamento estarão assegurados na hora da votação final? Eu, desde o início, Rodrigo, fiz questão de deixar claro que o papel da Polícia Federal para nós era inegociável. O deputado Derrite em nenhum momento quis tirar o poder da Polícia Federal, mas para que isso ficasse ainda mais claro, para que isso ficasse ainda mais preciso no texto, ele fez toda uma alteração, até para que esse tema não fosse mais trazido à tona, e realmente não foi, porque não cabe mais a discussão sobre o papel da Polícia Federal, vai seguir mantido como é hoje. A Polícia Federal é um dos grandes patrimônios que o Brasil tem, é uma grande força de segurança que pode ajudar nesse enfrentamento ao crime organizado, que pode ajudar com inteligência a sufocar as operações dessas organizações criminosas na lavagem de dinheiro, no desvio de recursos, né, podendo fazer também a evasão de divisas, que nós sabemos que esses grupos criminosos fazem, que a Polícia Federal tem, digamos, mais condições, mais equipamentos, mais inteligência, mais instrumentos para poder fazer esse enfrentamento. Então, jamais passou pela cabeça de nenhum deputado, de nenhuma deputada federal, tirar atribuições da Polícia Federal. É por isso que nós estamos aqui dizendo que o texto está em construção e quantas vezes for necessário alterar o texto para que ele possa chegar ao plenário da maneira mais correta, mais madura possível, nós vamos fazer, porque isso é viver em uma democracia, isso é o processo legislativo, isso é procurar compilar todas as boas ideias num relatório que é tão importante para a sociedade brasileira. Presidente, o senhor citou a mudança que o relator Guilherme Derrite fez no relatório em relação à equiparação com grupos terroristas. Essa mudança já foi feita, porém, assim como eu trouxe um ponto polêmico aí para a base governista, eu quero trazer justamente de novo esse tema, porque é um ponto em que a oposição vai insistir, seja por destaque ou de alguma forma vai insistir no plenário. Eu queria a sua opinião
opinião sobre essa equiparação com grupos terroristas. O senhor é contra ou a favor? E quais os prejuízos que isso pode acarretar? Porque uma das avaliações é que pode ter, inclusive, prejuízo financeiro para o país, já que instituições internacionais, outros países, não investem em países considerados com atuação do terrorismo. Então, eu queria a sua opinião sobre esse tema. Eu não vejo necessidade de se mexer na lei antiterrorismo. Por quê? Porque as penas que nós estamos trazendo nesse marco legal de combate ao crime organizado, inclusive, são maiores do que as penas que estão na lei antiterrorismo. Além do mais, nós temos o risco sobre a questão da nossa soberania, temos esse risco, Adriana, que você acaba de citar, de poder o país perder investimentos internacionais diante do fato de reconhecer que aqui nós temos grupos terroristas agindo e nós vamos conseguir, talvez, dar uma resposta até melhor do ponto de vista técnico e prático à sociedade, se nós tivermos esse marco legal sendo aprovado, sem a necessidade de se mexer em uma outra lei. O cidadão que está em casa, Adriana, que nos assiste nesse momento, que vive em uma comunidade onde o tráfico domina, onde essas facções criminosas têm uma inserção mais forte, ele não quer saber o número da lei que você está mudando, ele não quer saber o nome da lei que você está alterando, o que ele quer é que o Estado tenha condições de enfrentar o crime organizado, que as polícias possam agir com mais firmeza, que a impunidade possa ser combatida, que esses chefes de facções criminosas possam ir para os presídios federais, como nós estamos colocando nesse novo marco legal, que as penas possam ir, diferente do que é hoje, de 20 a 40 anos para os membros das facções criminosas e aqueles que têm o papel de chefe, podendo chegar a 66 anos de prisão, que a progressão não se dará mais com 40% do cumprimento da pena, e sim a partir de 70%, chegando a 85% do cumprimento da pena, para que esse cidadão que opte por servir ao crime organizado tenha a progressão do seu regime. O que ele quer é que tenha um banco nacional de informações interligado com os bancos estaduais sobre os integrantes dessas organizações criminosas, para que facilite a mobilização da polícia com inteligência no país todo. Nós queremos poder ver os crimes de domínio de cidades, de obstrução de vias, de novo cangaço, terem essas penas mais duras. Então é isso que o marco legal está trazendo, é poder ser mais duro com o funcionário público que se envolve com facção criminosa, e aqui você pode citar policiais, funcionários públicos de qualquer órgão que tiverem relação com essas organizações criminosas terão penas ainda maiores. Então é dessa forma que eu penso que nós vamos, na prática, enfrentar o crime organizado, saindo um pouco dos dogmas, das narrativas que porventura são criadas com o intuito eleitoral nesses temas importantes, e o tema da segurança pública será um tema importante para a eleição do ano que vem, mas o que a Câmara está focado nesse momento é em dar uma resposta prática, uma resposta na ponta, para que o Brasil possa avançar nesse combate ao crime organizado, que infelizmente nós vimos acontecer nos últimos anos, e o nosso Estado não teve a capacidade de se organizar com a rapidez e a eficiência para fazer esse enfrentamento. Presidente, antes de passar a palavra para o meu colega Eduardo Frumento, que está comigo aqui no estúdio da rádio em São Paulo, só mais uma questão sobre esse ponto, ainda falando do relator Guilherme Derrite. Mas é da relação do senhor com o Planalto e com o presidente Lula que eu queria tratar agora. Dentro do Planalto, a indicação do Derrite foi vista como uma provocação. Um tema que o governo queria evitar politizar, porque ele já é bastante politizado, e, no entanto, o senhor decidiu escolher o secretário de Segurança de Tarcísio de Freitas, que é possivelmente o rival, né, o adversário do presidente Lula nas urnas no ano que vem. Isso, de acordo com fontes no Planalto, indicam aí que o Planalto teria perdido a confiança no senhor, na sua atuação dentro do Congresso. Como é que o senhor responde a isso? E o senhor falou ou vai falar com o presidente Lula sobre isso? Eu sou o presidente da Câmara, Adriano, não sou o líder do governo que tem que obrigatoriamente agradar o governo com as suas escolhas. Eu tenho tido uma relação de muito respeito com o presidente Lula, de muito respeito com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, com o líder do governo, Zé Guimarães. São pessoas que nós temos tido uma relação muito boa, muito madura, um diálogo constante sobre as pautas de interesse do país. Eu pude ajudar em muitas pautas de interesse do governo, a exemplo da isenção do imposto de
renda para quem ganha até R$5.000, com a aprovação do novo ECA Digital. Há poucos dias atrás aprovamos um projeto que traz a recuperação de parte daquela medida provisória que foi rejeitada. Esse projeto possa aproveitar uma parte daquilo que será a arrecadação importante para o ano que vem. Tenho tido uma relação muito madura também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e tenho que também levar em consideração os anseios da casa. É importante que, ao final, se olhe a vontade do plenário sobre cada matéria que está sendo apreciada. O presidente tem o poder de pauta, tem o poder de designar relatores, mas que, ao final, é a vontade do plenário que impera. E a minha decisão de trazer o secretário Derrite, o deputado federal Derrite, não atendeu a uma preferência política, não atendeu ao pedido de quem quer que seja. Foi uma escolha minha, do presidente da Câmara, que entre os 513 deputados entendeu que o secretário de Segurança Pública do principal estado do Brasil, que tem 20 anos de combate ao crime organizado, que é militar, que tem a formação em Direito e mestrado em Direito Constitucional, que tecnicamente sabe o que precisa na ponta para que a polícia tenha condição de enfrentar o crime, foi que eu levei em consideração para chegar a essa escolha. E o deputado Derrite tem feito esse trabalho técnico, tem ouvido a todos, como eu aqui já citei alguns exemplos, ouvido inclusive o governo, e eu penso que essa não é a hora de politizar o tema. Essa é a hora de podermos, conjuntamente, encontrarmos a melhor proposta possível para que essa decisão da Câmara de agregar ao projeto do governo outras medidas no endurecimento ao crime organizado possa ter um bom trâmite no Senado e possa chegar para a sanção do presidente da República como uma construção conjunta entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo e juntos possamos entregar isso ao país, porque eu penso que é o que a sociedade quer de nós nesse momento. Presidente, o senhor tem colocado a segurança pública como uma pauta prioritária aí nos trabalhos na Câmara dos Deputados. É um assunto que as pesquisas indicam também de extrema importância para a população, que se mostra cada vez mais preocupada com a segurança pública. Mas há um outro projeto na Câmara, a PEC da Segurança Pública, que foi enviado pelo governo federal, que busca articular ações de União, estados e municípios nessa temática da segurança pública. E o relator desse texto, o deputado Mendonça Filho, diz que pretende entregar o parecer até o dia 4 de dezembro. Primeiro relatório para discutir esse tema com os deputados. A Câmara se compromete a votar essa PEC da Segurança Pública, que é também um projeto de interesse do Palácio do Planalto, mas que enfrenta resistência com os governadores ainda este ano? Eduardo, nós votamos mais de 40 propostas para a segurança pública desde que me tornei presidente da Câmara dos Deputados. Essa é uma pauta que, antes mesmo de me tornar presidente, nós já avisávamos que iríamos priorizar. E temos entregue isso à sociedade brasileira e eu não tenho a menor dúvida que esses projetos irão ajudar bastante no enfrentamento ao crime no nosso país. Projetos de autoria do Poder Executivo, projetos de autoria dos secretários de segurança do país, projetos de autoria de deputados e deputadas federais, projetos de autoria do próprio Senado Federal, demonstrando o nosso interesse em avançar nessa pauta e nós vamos seguir fazendo isso. Eu não fiz um dia de votação de projetos de segurança pública, eu não fiz uma semana temática de votação de projetos da área da segurança. Eu tive uma pauta recorrente, por quê? Porque essa talvez seja hoje a principal demanda da sociedade brasileira. E a PEC da segurança, para nós, é uma prioridade. A PEC, desde que chegou à Câmara, nós demos uma tramitação prioritária, enviamos imediatamente para a CCJ, que analisou e aprovou a sua admissibilidade, escolhemos o deputado Mendonça Filho, ex-governador, ex-ministro, para relatar a matéria, escolhemos o deputado Aloysio Mendes, que é da Polícia Federal, para presidir essa comissão especial, conversava com eles para que eles pudessem, ao máximo, agilizar essa tramitação na comissão especial e eu quero, se possível, em a comissão, entregando a sua aprovação até o início de dezembro, ainda esse ano, levar ao plenário a PEC da Segurança Pública, que será muito importante para o nosso país. E aqui, mais uma vez, eu quero dizer que essa PEC é de autoria do governo federal. Eu falava com o presidente Lula sobre essa PEC e o nosso interesse é aprovar, claro, com as mudanças que a Câmara irá fazer na PEC, uma proposta que traga ainda mais abrangência, ainda mais condição, não só do Poder Executivo, como também os estados e municípios atuarem no combate ao crime organizado aqui no país. Presidente, na PEC da segurança, a resistência maior que a gente nota vem dos governadores, vem dos estados. Alguns governadores avaliam
que há um atropelo de atribuição das políticas estaduais, mesmo o governo federal pensando diferente, avaliando que é preciso ter uma coordenação nacional, né? Como enfrentar essa resistência localizada em alguns estados e alguns governadores? Eu penso, Rodrigo, que nós vivemos agora nessa tramitação do marco legal de enfrentamento ao crime organizado o inverso do que foi a proposta inicial da PEC da Segurança Pública. Naquele momento, os governadores reclamavam, gritavam que o governo federal estava querendo invadir as atribuições dos estados. Agora, quando o DERIT apresentou o relatório, foi o inverso, que os estados estariam invadindo a atribuição da Polícia Federal. E aí o DERIT fez o conserto, digamos assim, no texto, os ajustes para que isso não ficasse ali em dúvida ou tivéssemos um problema sobre as atribuições. Isso foi da construção legislativa e eu acredito da mesma forma que o DERIT resolveu esse problema, o deputado Mendonça Filho também resolverá na PEC, no texto final da PEC. É isso que o Mendonça tem procurado fazer. O Mendonça tem ouvido o ministro Lewandowski, que tem feito um grande trabalho à frente do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, tem ouvido os governadores, inclusive estão participando lá de audiências públicas, tem ouvido as corporações, as forças de segurança. Então, ao final, eu penso que nós teremos um texto bem equilibrado, que deixe bem preciso o que é a atribuição do governo federal, o que é a atribuição dos estados nessa área da segurança pública, mas que tenhamos algo, Rodrigo, que é maior do que essa discussão sobre o que é competência de um ou competência de outro. O que nós precisamos é ter a integração. E essa integração, ela tem que ser feita independente do partido do governador, independente do partido do presidente da República. Não pode, por exemplo, a Polícia Civil da Paraíba não ter o compartilhamento de dados com a Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, e ter um criminoso da Paraíba atuando em São Paulo e não ter as informações sobre esse criminoso e vice-versa. Então, essa integração, eu penso que tanto o projeto do DERIT como a PEC irão trazer de maneira firme para que tenhamos uma grande cooperação nacional no combate ao crime. As polícias conversando entre si, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, os órgãos de controle, podendo a Receita Federal também atuar, sufocando financeiramente essas organizações criminosas e dando ao Estado as ferramentas necessárias para que possamos ser mais combativos e mais eficientes nesse combate ao crime organizado que a sociedade tanto nos cobra. Presidente, o assunto segurança pública é de uma relevância enorme. A gente poderia ficar aqui bastante tempo ainda detalhando outros projetos, enfim, outros temas referentes a isso, mas como o nosso tempo está ficando já apertado, eu preciso mudar de pauta aqui com o senhor para falar de assuntos econômicos agora. A Comissão justamente de Assuntos Econômicos do Senado deve colocar amanhã em avaliação o projeto do senador Renan Calheiros para aumentar a tributação sobre fintechs, dobrar a taxação sobre bets. Como é que o senhor vai encaminhar esse assunto que é considerado prioritário pelo governo? Olha, nós temos tido um diálogo amplo com o governo acerca desses temas, tanto é que na própria medida provisória que tratava do aumento dos juros sobre capital próprio, aumento de tributação de bets, aumento de tributação de fintechs, nós colocamos a matéria para ser votada com muita tranquilidade, que é o papel do presidente da Casa. Então vamos aguardar o projeto andar no Senado e chegando à Câmara nós vamos tratar de maneira muito compromissada, comprometida com essas pautas que são de interesse da sociedade brasileira. Agora, só aproveitando, presidente, o tema da economia, finanças, porque há um grande debate nacional, há críticas sendo feitas à condução, por exemplo, do Banco Central por integrantes do governo. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre essa condução e principalmente sobre a taxa de juros, se já há um cenário e de que forma o Congresso Nacional precisa colaborar para essa taxa de juros retrair. Olha, essa taxa de juros, ela tem sido, na minha avaliação, talvez o principal entrave no crescimento econômico do nosso país. Eu tenho visto integrantes do governo trazerem críticas ao papel do Banco Central, que eu, nesse momento, gostaria de reconhecer. A autonomia do Banco Central, ela foi aprovada no Congresso Nacional e, na minha avaliação, ela foi muito boa, porque você dá à autoridade monetária nacional a condição deles tomarem as melhores decisões sem a interferência política sobre esse ou aquele assunto. Essa autonomia, ela foi boa. É claro que nem os integrantes do Banco Central devem estar satisfeitos com a taxa de 15% de juro. É uma taxa muito alta, que trava investimentos, que dificulta que o país possa crescer
economicamente, que possa se desenvolver através de investimentos que são fundamentais. Eu espero que, diante da condição econômica do país, o Congresso tenha ajudado nesses projetos que ajudam a melhorar a arrecadação, ajudam a melhorar o cenário econômico. A Câmara e também o Senado têm sido muito corretos nas políticas econômicas do governo, justamente visando dar condições do Banco Central reduzir essas taxas. É o que nós esperamos. Em isso acontecendo, entrando nesse cenário de queda de juros, eu penso que o Brasil tende a ter, o ano que vem, um ano com um desempenho econômico melhor. É claro que essas situações elas não são num curto prazo, esses investimentos são sempre no médio e no longo prazo, então é importante que a gente tenha condições de sinalizar uma queda nessa taxa já a partir de agora, para que a partir do ano que vem possamos ter mais viabilidade nos financiamentos, mais viabilidade nos grandes projetos que o Brasil precisa, principalmente na área de infraestrutura, na área de logística, em áreas que o Brasil possa, de certa forma, fomentar a geração de emprego, a geração de renda com os grandes investimentos. E isso só será possível se tivermos taxas de juros mais viáveis. E é o que nós torcemos que aconteça e que o Banco Central possa, quem sabe, aí nos próximos dias, estar anunciando um viés de queda, o que, na minha avaliação, será muito positivo para o Brasil. Presidente, entendi que o senhor achou que a dose do remédio já está um pouco exagerada, a taxa de juros. É isso? Olha, eu vejo, Adriana, com preocupação, não é normal. Nós já estamos há alguns meses com o Copom repetindo essa taxa alta. Eu penso que já chegou a hora de uma discussão sobre um viés de queda. Eu penso que é um consenso geral, não só por nós que estamos na política, que representamos o Congresso, mas com o setor produtivo tem-se a mesma visão. Eu tenho conversado com empresários de diversas áreas e eles têm demonstrado a sua preocupação com essa taxa de juros, com integrantes do governo, inclusive, que já defendem também que essa taxa possa começar a ser revista. Mas, repito, essa autonomia do Banco Central ela é importante, por quê? Porque ali nós temos os diretores que tomam essa decisão ao final sobre como será a taxa de juros, e eu espero que esse conselho possa, nas próximas reuniões, estar aí trazendo, quem sabe, uma boa notícia com o viés de queda dessa taxa. Eu penso que também é esse o sentimento do próprio presidente da República, é o sentimento daqueles que querem ver o Brasil crescer, o Brasil se desenvolver. E, presidente, não posso deixar de perguntar para o senhor sobre a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, o julgamento se encaminhando já para, enfim, o passo final, que seria a execução da pena dele, que está condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia. Existe uma discussão no Congresso e conversas com o Supremo para que a anistia ou dosimetria da pena seja colocado em pauta após a execução da pena de Bolsonaro? Olha, nós vimos esse movimento acerca do projeto de lei relatado pelo deputado Paulinho da Força novamente ganhar atração, principalmente por lideranças da oposição. Desde que aprovamos a urgência até então para a anistia e indicamos um relator, ele começou a conversar com todos os atores políticos do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, também do governo, dos poderes constituídos, para construir a sua proposta. O deputado Paulinho ainda não apresentou o seu texto, eu penso que ele deve estar aí em processo de finalização da sua proposta, para que a partir daí possamos discutir com o Colégio de Líderes e estudarmos qual seria a data para essa pauta. E a partir do momento em que a própria oposição, que até então no início ficou contra um projeto alternativo à anistia, um projeto que pudesse tratar das penas para dar a condição do próprio Poder Judiciário, revisar as penas que estariam ali elevadas, principalmente para quem não teve um papel central no que foi o episódio do 8 de janeiro, eu vejo que vai construindo, pavimentando talvez ali o momento em que a Câmara possa apreciar essa matéria. Então nós vamos tratar no Colégio de Líderes, vamos ouvir as lideranças partidárias para estudar a data melhor para que essa matéria possa ser levada ao plenário. Presidente, nosso tempo está chegando ao fim, quero agradecê-lo, mas passo a palavra aí para o Orengo, caso ele queira fazer mais aquela perguntinha final, que o jornalista sempre tem muitas para o final, mas quero te agradecer pela presença, pela entrevista ao vivo aqui no Entre Nós, até uma próxima oportunidade. Eu só fiquei na dúvida se vai ter tempo, todo o tempo que será necessário ainda em 2025, para votar tudo isso que o senhor disse que é prioridade, BET, segurança, PEC da segurança, se vai ter tempo para tudo isso no calendário.
Com certeza vai. A Câmara tem produzido muito nos últimos dias, Adriana. Inclusive, é importante que a sociedade saiba, nós temos apreciado muitas matérias importantes na área da educação, na área da segurança, na área fiscal, projetos na área da saúde, projetos que tiveram assim, uma repercussão muito positiva na sociedade. Então, nós queremos, com esse mesmo vigor que trouxemos a Câmara até aqui, podemos aí no final do ano, quem sabe um esforço concentrado constante até o recesso, para que todas aquelas matérias importantes para esse ano possam ainda ser apreciadas no plenário da Câmara dos Deputados. Presidente, eu quero agradecer a presença aqui no estúdio da Band Brasília, nessa entrevista ao vivo para a TV Band News e para a Rádio Band News, entrevista simultânea para os dois veículos do Grupo Band, e já deixar convite para novas entrevistas aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado, Adriana, obrigado ao Eduardo, obrigado a todos que nos acompanharam. Estou sempre à disposição para vir aqui até os estúdios da Band e poder fazer essa prestação de contas do trabalho da Câmara dos Deputados sobre temas importantes para o nosso país. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada mais uma vez, presidente. Boa tarde, bom trabalho.